Bom, vamos lá. Acho que vai ser a terceira versão desse vídeo, mas espero que dessa vez saia legal. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui nesses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo um convite a tirar um tempo do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Eu queria aproveitar no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre, a reflexão em si deixa para a gente vai chegar lá. Mas eu queria aproveitar o contexto do vídeo anterior, onde a gente conversou sobre a questão de natural, artificial, como esses dois polos se apresentam na nossa vida e como talvez, uma grande questão não é tanto a diferença entre eles, mas onde a gente escolhe traçar essa linha que divide, que separa esses dois polos, Então, aproveitando isso, eu queria falar sobre esses dois polos, mas agora, sobre o natural e o artificial, mas agora especificamente dentro do âmbito das experiências humanas, digamos assim, Falando mais de comportamentos, pensamentos, sentimentos, Como esses dois polos estão presentes nesses elementos e, principalmente, como a gente consegue transitar entre eles, No vídeo anterior a gente falou sobre as diferenças ou as similaridades também, sobre a linha divisória, mas a gente não falou tanto sobre a movimentação entre esses dois polos, digamos assim, E isso que a gente vai conversar mais aqui no vídeo de hoje. Então a gente pode pensar num movimento que vamos chamar de naturalização, que seria se afastar do artificial e se aproximar do natural, ou de algo mais natural. Um exemplo para a gente pensar nesse movimento, que eu acho que é bem interessante, é a questão da prática esportiva. Todo mundo que já praticou um esporte, futebol, basquete, alguma arte marcial, sabe que quando a gente começa, a gente tem que aprender determinados movimentos, comportamentos, que isso exige uma atenção. No início parece artificial, eu tenho que me concentrar nos detalhes, me lembrar, fingir de certa forma, digamos assim, aquele movimento, mas que com a prática, com a repetição, se torna cada vez mais natural, cada vez exige menos intenção, menos atenção, eu consigo executar um determinado comportamento como resposta a um estímulo sem estar tão consciente, atento àquele processo, àquilo que eu estou fazendo, E com o tempo, às vezes, alguns comportamentos se naturalizam tanto que a gente simplesmente executa eles e às vezes tem até uma certa dificuldade em lembrar como é que era ou em prestar atenção nos detalhes, Chega aquele momento, como é que tu fez isso? Não sei, eu só fiz, eu só arremessei a bola, eu só chutei. E o detalhe daquele movimento, às vezes a gente até já saiu da consciência, já não percebe mais, já não sabe direito descrever, Então, assim, a gente pode ver esse movimento de naturalização de um comportamento que era artificial e que vai se tornando cada vez mais natural. A gente também ficando aqui na linha dos comportamentos, a gente pode falar sobre uma artificialização, sobre um comportamento que era natural e que começa a se tornar, digamos assim, cada vez mais artificial, que a gente se esforça para artificializar ele. Um bom exemplo aqui, eu acho que a gente pode trazer, são as técnicas de respiração. Então, quem já trabalhou mindfulness ou já fez terapia para ansiedade sabe que existem diferentes técnicas de respiração e que, apesar de respirar ser algo extremamente natural, que a gente faz todo dia, o tempo inteiro, quando a gente tenta prestar atenção e, digamos assim, desenvolver, aplicar uma técnica de respiração, isso pode exigir muito esforço, muita atenção, muita intenção. Eu preciso realmente tentar fazer aquilo ali, me concentrar para inspirar, expirar, às vezes usar mais o diafragma ou então
prolongar a inspiração, fazer uma pausa, expirar, fazer outra pausa, né? Então tem várias técnicas diferentes de respiração, mas que quando a gente tenta artificializar elas, né, trazer mais para a consciência, prestar mais atenção, fazer uma certa análise, separar os elementos e entender como cada um desses elementos funciona e se relacionam um com o outro, isso exige um esforço. A gente está artificializando algo que era extremamente natural, né? Esse movimento, eu trouxe aqui exemplos de comportamentos, mas a gente pode também pensar em situações onde esse movimento de naturalização e artificialização se aplica também para pensamentos, para sentimentos, né? Um exemplo aqui, a gente pode pensar nos pensamentos automáticos, né? Aqueles pensamentos, aquelas interpretações da realidade que elas vêm de forma rápida, instintiva, automática, né? E que muitas vezes, por serem extremamente naturais, escapam da nossa atenção e a gente simplesmente segue eles, né? Como na terapia é um grande exemplo, né? Terapia mais com uma linha cognitivista, com uma influência mais cognitivista, a gente vai prestar muita atenção ou vai tentar prestar atenção nesses pensamentos automáticos, identificar eles, questionar, artificializar essa interpretação da realidade para a gente poder analisar, modificar e depois naturalizar agora um outro processo, uma forma mais saudável, digamos assim, de interpretar essa realidade, né? Naturalizar pensamentos automáticos mais saudáveis ou que contribuem para a nossa qualidade de vida. Então, pensamentos automáticos são um exemplo também de que a gente pode naturalizar e artificializar não só comportamentos, mas também pensamentos. E claro, né, se a gente muda o princípio básico da terapia cognitivo-comportamental, se a gente muda comportamento, muda pensamento, a gente muda sentimento também. Os três influenciam um ao outro, então a gente consegue também naturalizar ou artificializar uma determinada resposta emocional. Ficar irritado, por exemplo, com alguma situação, né? Pegar aqui uma irritação, uma raiva, sentir essa raiva e tá, ok, tudo bem, é natural, entendo por que é natural esse sentimento, ou então questionar ele, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou respondendo dessa forma? Será que é adequado? Será que não é? Será que contribui para o meu bem-estar? Artificializar esse sentimento e questionando, né, ele, talvez modificar se for interessante de um ponto de vista clínico. Mas enfim, só para trazer aqui exemplos de que a gente pode naturalizar e artificializar comportamentos, pensamentos, sentimentos. E vamos lá, agora, né, o próximo passo. Se tu prestou atenção, eu falei muito aqui de atenção, intenção, de consciência. De forma geral, quando a gente está falando de natural e artificial nessas experiências subjetivas de comportamentos, pensamentos, a consciência ela tem uma importância muito grande aqui. De forma geral, a gente vai associar o natural àquilo que exige menos consciência, que exige menos atenção, intenção, cuidado, às vezes até um certo esforço, né? E o que é artificial tende a ser aquilo que a gente costuma exigir mais atenção, mais intenção, mais consciência para que aconteça, né? Ou para que seja exercido, experimentado. O legal da gente perceber é que a gente consegue mudar a consciência envolvida, digamos assim, em comportamentos, pensamentos e sentimentos. Fazer essa mudança, tornar algo que era pouco consciente, mais consciente, ou então algo que era muito consciente, menos consciente, exige um esforço, né? Exemplo aqui, quando a gente está falando, por exemplo, de uma naturalização, eu quero que se torne mais natural determinado comportamento ou determinada lógica de pensamento, interpretação da realidade, eu preciso, às vezes, repetir, experimentar, vivenciar aquilo ali 1, 2, 3, 4 vezes,
me lembrar que eu quero que seja mais dessa forma, eu quero tentar sentir isso, pensar aquilo, me comportar de tal forma, né? E aí, com essa repetição, cada vez mais se torna natural, vai exigir um esforço de repetir, mas aos poucos eu posso ir conseguindo, digamos assim, diminuir a consciência envolvida na execução daquele comportamento, daquele pensamento ou daquele sentimento. Ao mesmo tempo, se eu quero artificializar, isso talvez exija uma análise, talvez eu precise prestar mais atenção nas nuances daquele comportamento, daquele pensamento, daquele sentimento, questionar, tentar separar em diferentes elementos, entender esses elementos, como eles se relacionam, né? E assim eu artificializo, eu coloco mais consciência na execução daquele comportamento, daquele pensamento, na experiência daquele sentimento, né? Então a consciência aqui, quando a gente está falando de experiências subjetivas e desse natural e artificial, ou melhor, desse movimento entre o natural e o artificial, a consciência ela tem um papel muito importante. E olha só, né? Aqui daí a gente entra, digamos assim, na reflexão do vídeo mesmo, né? Até então estava falando mais sobre essa questão, né, da experiência subjetiva, do natural e do artificial, mas repara como a gente está falando aqui da consciência como um objeto, como algo que eu posso colocar ou tirar, que eu posso mover, direcionar, manipular, né? Então, assim, a reflexão do vídeo, a ideia do vídeo é justamente a gente perceber essa natureza estranha do consciente, porque ao mesmo tempo que o consciente é o que eu experimento, sou eu, é o que eu experimento do mundo, são os meus pensamentos, meus comportamentos, meus sentimentos, também essa consciência também é um objeto que eu consigo manipular, né? Então ao mesmo tempo, agente e objeto, né? Tem essa natureza engraçada, a consciência tem essa natureza engraçada de conseguir agir sobre si mesma, né? Essa natureza reflexiva, digamos assim, né? Quem já fez práticas de mindfulness, eu lembro eu fiz um pequeno treinamento uma vez para uma pesquisa de mindfulness e eu nunca vou esquecer que a pessoa que deu esse treinamento, ela falou, né? Ela falava que a nossa mente é como um macaco bêbado picado por um escorpião, uma coisa meio maluca, meio difícil de controlar, meio imprevisível, mas ao mesmo tempo é um objeto, é uma coisa que eu consigo, talvez não controlar completamente, mas direcionar, manipular, induzir, não é algo que está completamente além do meu alcance, ou que eu não tenho influência nenhuma, eu não tenho um controle total, mas eu consigo treinar uma certa influência, né? E práticas de mindfulness tendem a fazer isso, né? A gente vai se concentrar, normalmente vai ter uma orientação, um direcionamento da consciência. Se concentra na respiração, se vier um pensamento, deixa ele vir e deixa ele ir embora, né? Então tem aquela coisa de, ok, surgiu uma distração, minha consciência de repente pulou para um outro galho, foi para uma outra direção. Não, peraí, volta para cá, traz de novo. Então a gente está trabalhando esse jogo, essa manipulação, esse direcionamento do self, da consciência, do eu, né? Então, assim, né, a reflexão desse vídeo, ela é justamente, né, a proposta desse vídeo é justamente que a gente reconheça essa natureza estranha, ambígua da consciência, onde ela é ao mesmo tempo objeto que pode ser manipulado, direcionado, e agente que manipula e direciona, né? E pensar como a gente pode treinar essa habilidade, como a gente utiliza essa habilidade no nosso dia a dia. Porque muitas vezes essa característica reflexiva da consciência passa
completamente desapercebida por nós, né? A gente não se torna consciente dessa característica reflexiva da nossa consciência, né? No momento que a gente se torna consciente dela, como é que a gente pode usar isso para melhorar a nossa qualidade de vida, para ser mais feliz, para aumentar o nosso bem-estar? Será que eu estou direcionando a minha consciência, a minha atenção, a minha intenção para coisas que me fazem bem? Será que eu estou naturalizando aquilo que contribui para a minha qualidade de vida? Será que tem coisas que são naturais que eu poderia artificializar para tentar modificar, alterar, tornar, né, para fazer com que elas contribuam mais ou trabalhem mais a favor da minha qualidade de vida, do meu bem-estar? Então, a ideia desse vídeo é justamente a gente criar consciência dessa característica reflexiva, ambígua de ser objeto e ser agente da nossa própria consciência e pensar como que a gente tem utilizado isso ou como a gente poderia utilizar isso no nosso dia a dia. Mas, enfim, se essa nossa conversa te fez pensar alguma coisa, te fez lembrar alguma situação, se tu quer deixar a tua opinião, fazer algum comentário, né, fica à vontade, pode escrever aqui nos comentários do vídeo ou então entrar em contato comigo lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa conversa contigo.